Boa noite. Estamos começando o nosso terceiro episódio do Raízes Empreendedoras, com o tema Os Desafios na área de finanças para empreendedores regionais. É uma realização do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, transmitido ao vivo pelo YouTube. Eu me chamo Lucinildo. Eu me chamo Karine. Minha colega de curso, pode falar. Eu me chamo Karine. Nós somos alunos do SENAC. A gente participa aí do curso técnico de administração na turma 404. Isso. E nós estamos aqui com o nosso convidado nesse podcast, né? Hinaldo Seixas, é licenciado em Economia e Contabilidade, não é isso? Sim. O senhor quer falar um pouco da sua experiência nessa área? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, do programa de Raízes, né? Raízes Empreendedoras, produzido aqui, promovido pelo SENAC, está à disposição de vocês e de quem esteja nos ouvindo. E a gente tem uma formação aí extensa, principalmente na área de economia, contabilidade, finanças, mas também de trabalhos ativos, né? Tanto em instituições de pesquisas, né? Que é feito aqui no Amazonas, como também no exterior. Estive trabalhando em empresas e instituições na Europa. Então, a gente está aqui à disposição de vocês para responder aquilo que a gente possa contribuir com o programa. Uhum. Vai fazer uma boa entrevista aqui. Vamos aprender também, né? Porque somos alunos, estamos aprendendo. Uhum. E a gente já pode partir para a primeira pergunta, né? Mas antes eu gostaria de falar, né? Ative seu sininho, se inscreva no canal, deixe seu like. E muito obrigada. Vamos partir aqui para a primeira pergunta, né? Quais são os principais desafios financeiros enfrentados pelos empreendedores na Amazônia, dada sua localização remota e geografia desafiadora? Tudo que se faz na Amazônia é desafiador, né? Nós estamos assistindo agora uma estiagem severa, onde coloca em evidência as dificuldades logísticas de transporte, passageiros, de cargas e de serviços, né? A questão financeira está incluída nisso. Nos municípios do interior de toda a Amazônia, né? Não só especificamente do nosso estado do Amazonas. Então, quando a gente fala da questão financeira, dos desafios, o empreendedor ter acesso a uma agência bancária no interior. E hoje nós sabemos que cada vez mais se está modificando a estrutura do setor bancário e financeiro. Cada vez são operações feitas mais por aplicativos, internet, e se fecham as agências. Então, a população do interior já tem as dificuldades de internet, de poder fazer esse tipo de relacionamento com os bancos, talvez um pedido de financiamento, que os aplicativos numa grande cidade facilitam isso, né? Uhum. Mas no interior, esses são os grandes desafios, né? A comunicação, a internet, a possibilidade de que tenha técnicos, né, bancários que trabalhem em agências, porque vão depender de transporte. E o transporte aéreo é muito caro, então é muito desafiador você passar dias viajando a chegar a um município. E isso pelo lado, vamos dizer assim, das instituições, da disponibilidade, né, de instituições financeiras para esses empreendedores regionais. Mas também tem o lado propriamente dos empreendedores, né? Dificuldades que eu suponho que nós vamos abordar mais adiante, porque a gente poderia adiantar já dificuldades que, principalmente, né, os bancos não perdem dinheiro nunca, né? Nem os públicos. Então, normalmente, quando você vai conceder um empréstimo, né, o banco quer saber de garantias, de minimizar risco. Emprestar é um risco, né, entre você emprestar e a possibilidade de receber. Então, essa análise é feita e existe uma série de critérios, né, adotados pelos funcionários para analisar. Um deles seria, vamos dizer, a exigência de garantia, né? Se eu vou te emprestar o dinheiro, o que você me dá de garantia? No interior a gente sabe que é muito difícil, né? Que as pessoas tenham um título definitivo de terra, tenham a casa registrada tudo legalmente, ou que tu já tenha feito uma série de empréstimos bancários, então você tem um histórico de crédito, né, capaz, né, de poder convencer a instituição financeira que você é um bom pagador. Então tem uma série de situações que são desafiadoras e o que eu acredito que nós vamos abordar durante essa nossa conversa, né?
Essa geografia que a gente tem na nossa localização talvez seja uma das principais, dos principais desafios, né, para os empreendedores, né? Não é isso? Sim, porque eu acredito que conjuntamente com essa seria, vamos dizer assim, a falta de capacitação técnica por parte dos pequenos empreendedores e também, como são pequenos negócios, né, os custos deverão ser bem reduzidos. Não existe espaço de contratação de um técnico, né, capaz de orientá-lo e tudo mais. Muitas vezes, né, a próprio Sebrae, que é uma agência ligada ao Sistema S, que muitas vezes se coloca à disposição dos pequenos empreendedores para facilitar o acesso ao crédito, a elaboração de um plano de trabalho, né, capaz de você dar uma direção segura ao empreendedor. É mais feito na cidade, em alguns municípios da região metropolitana, mas ele não está presente em todas as cidades do interior. Então, mais uma vez, você tem a razão de que a questão das distâncias, da questão de estar na Amazônia, ela é bastante complicada para chegar, né, todas essas possibilidades de acesso ao crédito, né, aos pequenos empreendedores, produtores rurais, comerciantes, aqueles que desejam, né, ter um acesso ao crédito para alavancar o seu negócio. Muito bem. Quer fazer a segunda pergunta? Não, pode prosseguir. Tem uma segunda pergunta que ela é muito parecida com a primeira, né? Como a falta de acesso às instituições financeiras e o serviço bancário tradicional afeta a capacidade dos empreendedores de obter financiamento na região amazônica? É a mesma pergunta. É um pouco a continuação que a gente abordou, né? O fato de que os bancos estão numa direção contrária, quer dizer, a Amazônia necessita de agências próximas, né, para abrir o relacionamento com quem demanda crédito. Então, muitas vezes são empreendedores que não têm uma formação, que não têm um domínio ainda tecnológico de utilizar as aplicações financeiras via internet ou a própria internet. Né? É difícil, é ruim, ou muitas vezes é inoperante no interior. Então, essa segunda pergunta eu acho que é uma continuidade, né, dessa primeira. Ela está dentro desse escopo das dificuldades de você empreender na Amazônia. Né? Sim, agora, também a respeito da tecnologia, né, que eu acho que ajuda bastante os empreendedores, porque os empreendedores locais, eles enfrentam realmente esse desafio, né? Mas, assim como o senhor falou, né, tem esse outro desafio, né, que é a falta de conhecimento, né, que impede bastante de a pessoa progredir na área do empreendimento, não sabe o que fazer, né? Exato. Você tem aí uma série de fatores que dificultam realmente. Quando você analisa como é o interior do Amazonas, eu já tive a possibilidade de trabalhar 1 ano em uma cidade interior e sei das dificuldades que é. Primeiramente, a maioria dos empreendimentos, eles são informais, ou seja, eles não possuem toda a documentação, o CNPJ, né, que o MEI tem, ou um pequeno empreendedor tem, né? Então, isso já para começar dificulta, né? Porque a primeira coisa que você tem é a formalização, né? O nome da empresa, o CNPJ, o endereço, as contas da internet, a questão burocrática, né, que o banco impõe, né, que isso às vezes dificulta, mas é necessário porque se faz para todo mundo. Pode ser que a burocracia tenha sido, inclusive, por políticas públicas efetuadas em alguns dos governos, né, sobre você ter a criação do MEI, que é uma política pública de facilitar a formalização, né, de pequenos empreendedores, que ela diminui, né? Você, por exemplo, em vez de pagar, ter um contador para pagar todos os impostos separadamente, parece que você paga um imposto só, ele abrange todos os impostos, né? Tanto de seguridade social como os impostos que são inerentes a cada negócio. Então, isso é uma melhoria da burocracia, no sentido de você promover a formalização do empreendedorismo, facilitar. Mas ela não é o suficiente, porque aqui falamos também da questão da deficiência técnica, né? Tanto das pessoas que vão empreender, né? Desconhecimento mínimo de você elaborar um plano de negócios, né? Que os bancos normalmente, quando você vai emprestar o dinheiro, ele quer saber como você vai me pagar. Então, primeira coisa, como você pretende me pagar? Então, o que normalmente um analista do banco vai ver? Por um lado, que a gente já comentou, o histórico, né, de créditos dessa empresa. Se ele tem um histórico, já emprestou uma vez, ele já emprestou outra vez, ele apresenta as contas de luz, de água, né? Então eles analisam como é que é
o comportamento desse futuro demandante de crédito. Se ele é um bom pagador, paga em dia, se ele não tem nada protestado no cartório, se não tem dívidas, né, pendentes, ativas, né, com entidades públicas. Então, já é uma maneira de facilitar. É burocrático, mas está aí, né, você tem que cumprir. A outra coisa é elaborar um projetinho, um plano. Olha, eu coloco aqui vamos dizer assim, uma estimativa de que o meu negócio vai faturar tanto por mês. E para que eu fature isso, eu vou gastar tanto, né? De custos fixos, custos variáveis, né? Quando você é um pouco maior, existe técnicas de você ter parâmetros, né, de cada ponto desse. Mas, minimamente, você tem que saber qual é a tua expectativa de ingressos e o que você precisa, né, de custo, né, com trabalhador, com água, com luz, com os impostos, com transporte, né, transporte, mais uma vez, aparece aí nos custos de quem quer empreender no interior. Ele vai ser um elemento daqui, vamos dizer, diferente de quem, por exemplo, mesmo sendo microempreendedor, vai empreender no Nordeste ou no Sul. Ele vai por estrada, mais rápido, mais acerto. No Amazonas tem esse agravante, né? De receber mercadoria se ele é um comerciante, ou dele escoar sua produção se ele é, por exemplo, um produtor rural, se ele é da agricultura familiar, né? Que é um pouco o que mais existem, o perfil, né, nesses municípios. Então, pode ver aí que o fator amazônico, ele sempre aparece aí impactando, né, no desenvolvimento dos negócios do interior do Amazonas. Certo. Legal. A terceira pergunta? É. Quais são os obstáculos para a obtenção de crédito e investimentos para o desenvolvimento de negócios na Amazônia? Eu acho que a gente já começou a enumerar, de falar aí, mas a gente poderia aprofundar mais, inclusive colocar aqui que além das garantias que se pede normalmente, né, às vezes você vai fazer, dependendo do tamanho do crédito, né, você vai pedir, você tem um terreno, você tem um imóvel para colocar de garantia, né, normalmente pedem isso, né, ou você já tem um historial de crédito, que nós já falamos aqui, né, aí você também tem que ver as informações, que é isso que eu falei, né, de elaboração de um plano, informações confiáveis que possam aportar ao banco, né, você ter um projetinho bem feito, né, bem elaborado. Normalmente a gente chama tecnicamente isso um plano de trabalho, um plano de negócios, né? Os americanos põem o business plan, né? O famoso business plan, que é onde você está lá, né? Todo o trabalho de marketing, onde vem tudo, né? O produto que você vai vender, a quantidade que você pretende, o tamanho do mercado que você quer ocupar, quais são as expectativas de ingresso, e a partir daí você monta toda a tua situação de custo. Eu vou precisar de tantos trabalhadores, vou precisar de uma sala, de um galpão de tal tamanho, eu vou gastar tanto de luz, de água, eu vou ter que contratar um contador, eu vou ter que ajustar o meu estoque, se eu estou no interior eu tenho que prever que demora a chegar, então já vai ser um problema mais, porque você gestionar estoque é gestão financeira. Tem muitas empresas que se autofinanciam tendo um alongamento, por exemplo, do pagamento das suas compras. Isso se chama em economia financeira se autofinanciar com estoque. Então, você, por exemplo, faz um pedido, então, se você já tem um historial bom no mercado, você consegue pagar 30, 60, 90, 120 dias. Quanto mais longo é o período de você pagar, mais te dá espaço de você vender e menos necessidade de capital de giro de ir ao banco. Então, você é um caminho também alternativo de você se autofinanciar, né, para o seu negócio com estoque. Né, com os fornecedores, que a gente chama, e não acude tanto ao banco. Mas, de qualquer forma, todas essas situações estão postas. E, normalmente, para os pequenos empreendedores, você levantou uma questão que eu acho que é crucial. A burocracia empata muito. Né? Então, um empreendedor, para ele empreender alguma coisa, ele tem que ter um pouco de conhecimento sobre finanças, né? Porque não é só criar um estabelecimento e já está pronto, né? Mas ele tem uma série de coisas para adotar, para empregar na instituição que ele quer, né? No ramo que ele quer fazer. Exatamente. Tem muitas pessoas que começam naquilo, né? O comércio de antigamente, né? Eu poderia até dar o exemplo do meu pai. Meu pai começou comerciando como regatão, né? Regatão na Amazônia, né? Que é um tipo de comércio típico da Amazônia, né? De que você distribui pelos rios
em um barco, leva mercadorias da cidade, né, gêneros, né, de primeira necessidade, alimentação, tudo que as pessoas usam, os ribeirinhos, a população, e vendem na porta de cada local. E muitas vezes aí a pessoa não tem o dinheiro todo para pagar, ele paga em mercadoria, ele dá umas galinhas, ele dá um pouco, ele dá farinha, ele dá um panelinho, não sei o quê. Então, esse tipo de comércio é aí. Então, tem gente que diz, mas o que ele sabe? Qual é a regra básica? É que eu tenho que ingressar com o que eu vendo, né, mais do que eu gasto. Né? O que eu tenho que vender, tenho que ser capaz de pagar, renovar o meu estoque, deixar a situação igual e me sobrar um plus. Então aí eu tenho um lucro, um benefício. Então essa é uma regra muito simples, né? Mas quando você quer empreender em determinados setores que já tem competição, né? Você tem outros empreendedores naquele setor, você tem que ir com mais cuidado, né? Porque você não pode entrar de qualquer maneira, porque você pode ter um problema. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto que acontece muito em momentos de crise, que inclusive aumenta o empreendedorismo. Porque um trabalhador do sistema, por exemplo, do sistema CLT, quando trabalha uns quantos anos em um bom local, ele recebe, quando é despedido, um dinheiro relativamente importante, né? Um finiquito, 40% de FGTS, mas toda aquela coisa toda dá um dinheiro. Muitas vezes essas pessoas se veem na dificuldade de conseguir um emprego da mesma qualidade, do mesmo nível, se veem empurrado a empreender. Como autônomo, como microempreendedor, mas muitos deles não têm isso que a gente falou, o conhecimento, essa coisa que você falou. Ele tem, vamos dizer assim, às vezes ele nem tem só o conhecimento de finanças, ele também não tem o conhecimento setorial. Ele quer abrir um bar, ele quer abrir um restaurante, ele quer abrir uma barbearia, mas ele não tem uma relação, nunca teve com aquilo. Então, por isso que ele tem que ter uma técnica, né? Se ele for entrar num setor, é bom que ele tenha um mínimo conhecimento. Agora, o ideal seria que se contratasse um profissional, mesmo que seja por horas, né? Ou quando você contrata um contador para levar um pouco as contas. Mas o mais importante seria uma pessoa para dar uma dica financeira, né? De como vocês, eu quero esse negócio, você vai estudar, olha, existem linhas de crédito mais favorecidas para ti. Vamos dar um exemplo agora, com o governo atual. Para os produtores, pequenos produtores rurais da Amazônia, ou agricultura familiar, né, que tem muitos, né? Quer dizer, no interior tem mais, eu acho que esse setor de comércio do que outros setores, né? Então agora, por exemplo, o governo colocou várias linhas de empréstimo, né, para financiar a agricultura familiar e a produção rural, com tipos de juros mais baixos do que o mercado. Inclusive fazendo estratificação, ou seja, para mulheres, a agricultura familiar que são comandadas por mulheres, o tipo de juros ainda é mais barato. Ou se são jovens, também tem uma linha especial. Então, ele também tem que ter um conhecimento dessas várias fontes de financiamento que não são da via bancária comercial tradicional, mas que são políticas públicas implementadas pelo governo para alavancar, né, esse tipo de população, de empreendedorismo, ou de produtores de menor renda, ou agências de fomento de governos que estão aí também com recursos, né? Por exemplo, damos exemplo aqui no Amazonas da FEAM, né? Que é a Agência de Financiamento do Estado do Amazonas, que ela recebe um recurso que é de origem do polo industrial, né? Da Zona Franca de Manaus, que o governo remaneja para a FEAM para justamente financiar o desenvolvimento no interior. A gente chama interiorização do desenvolvimento, é o FTI, Fundo de Turismo e Incentivos ao Desenvolvimento. Agora, claro, vai caber ao governo aplicar bem, direcionar bem aos setores bem. Mas existe também essas fórmulas, né? Não só você acudir às agências tradicionais comerciais, pode até falar Bradesco, até os bancos públicos mesmo, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos esses funcionam mais ou menos parecidos. E tem as agências de fomento, né? E tem as políticas públicas. Então, a pessoa tem que também saber se mover nisso. O que mais se orienta, né, que a gente fala, quando é pequeno, que não tem o conhecimento, procure o SEBRAE, né? Porque o SEBRAE, né, realmente é uma instituição que ajuda muito, que ensina, não só é um canal que te facilita a chegar
as linhas de financiamento. Ele também te ensina como, né, organizar o empreendimento desde o começo, né, desde a formalização, desde organizar. É importante o empreendedor ter uma visão, né, sobre aquela área, né? Qualquer empreendimento que ele tiver, se ele for pequeno ou grande, ele precisa ter uma noção sobre finanças, né? Porque acho que ele vai enfrentar desafios, né? Exatamente. Ele tem que ver, por exemplo, se ele vai assumir um empréstimo, ele tem que colocar lá naquela planilha dele, né? A gente tem uma planilha que se usa agora que se chama DRE, né? Que é o demonstrativo, né, anual, né, de receitas, né, anual. E aí, lá você tem, né, os ingressos e todos os custos que tem. Aí você vai anotando ali, né? E com isso, você vai gerenciando, né? Aqui estou gastando muito, estou fora do padrão, tenho que fazer uma gestão eficiente disso aqui para melhorar, né? E aqui no comércio baixou as vendas, tem que ver qual é a instabilidade econômica, que também impacta, né? Estabilidade econômica do país, né? A pandemia, uma guerra, um choque de oferta, e também aumenta os custos. Então, se você está fora do programado daquela linha, então você tem que estar ligado também, né, no que está acontecendo, né? Na conjuntura, vamos dizer assim. Então, é importante todos esses conhecimentos, né? E se a pessoa não tem o suficiente, né, o empreendedor, ele tem que acudir a agências ou, por exemplo, instituições como o Sebrae, que eles possam dar um certo apoio, né? Muito bem, você está dando uma verdadeira aula para a gente, né? E também para os nossos que estão atrás aí assistindo nosso podcast, né? A linguagem desenvolvida aqui é bem simples e qualquer empreendedor iniciante, né, pode pegar essas dicas e começar a usar, né? Quarta pergunta tu vai fazer? Quarta pergunta? Deixa eu ver aqui. Como a sazonalidade e as flutuações nas condições climáticas afetam a gestão financeira das empresas na região? Falando da nossa região, né? Condições climáticas. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver inclusive com o momento atual, né? O momento atual, pelo que nós estamos passados, é um evento climático, né? Vamos dizer assim, a estiagem, né? Ela está mais severa esse ano por conta de que tem um impacto do El Niño, né? Mas também muitos cientistas estão dizendo que o El Niño está impactando mais forte por causa do aquecimento global. Então você vê aí uma questão climática afetando, né, a gestão, com possibilidade de afetar a gestão dos recursos financeiros das empresas locais. Aí, como vai impactar? Bom, primeiramente, como a gente já falou, né, você gestionar os estoques é uma gestão financeira. Então, se você tem agora rios secos que não chega o barco, não leva a mercadoria, ou se leva a mercadoria, deixa não sei quantos quilômetros de distância, aí você vai ter que gastar com mais outros transportes para chegar lá, então aquela mercadoria já chega muito mais cara. Então já chega cara, né, impactando as finanças da empresa, né, que ela não estava prevendo isso, né? Atrapalha as atividades e o desenvolvimento das empresas. Não, e a questão primordial, ele vai ter que decidir se repassa esses custos para o preço final, tendo a possibilidade de perder por concorrente, que agiu de uma maneira mais eficiente e adiantou o estoque, se adiantou, né? Ou não. Então, todas essas questões também afetam, né, climática. Também a questão disso, né? Se você, a disponibilidade de, por exemplo, viagens do Sebrae, viagens dos ministérios, cursos, tem muitas coisas que vão justamente para o interior para promover o empreendedorismo, né? Então, essas possibilidades, essas ofertas, né, que vêm das instituições não chegam, porque você está na sequia extrema, não tem transporte, né? As pessoas estão, um município que você leva 3 dias, agora não sei quantos vai chegar. Então, tudo isso afeta a gestão. E como também isso afeta a questão da internet, da eletricidade, também pode afetar também nas vendas da empresa, e nas vendas menos recursos que entra, menos recursos para fazer a gestão financeira, né? Pagamento das suas dívidas, renovação de estoque, pagamento, né, de quem está trabalhando. Então, os eventos climáticos, eles impactam muito, principalmente naqueles setores, né, que já tem, não só na questão financeira, mas na própria questão da produção, já dependem dos efeitos climáticos, como é a produção de alimentos, né? Você depende do lugar lá, chove muito, você vai perder o tomate, né? O tomate vai o preço lá para cima, né? Diminui a oferta.
Ou você tem um problema de sequia agora, não tem produção de peixe, os pescadores não pescam. Então, aí não chega pescado, a pessoa não vende, não tem recurso. Quem compra aqui em cima aqui, também vai ter um impacto. Então, a questão de você vender e comprar, ela impacta na questão financeira da empresa. E esse vender e comprar vem impactado pelas questões climáticas, né? Então, como nós estamos vendo agora. Também, não só a sequia. Quando você tiver as cheias grandes, você vê aí grandes produtores perdendo, né, produção, a banana alagando, o gado sendo colocar em marombas porque não pode, a perda de pasto. Então, tem realmente... É por isso que eu digo, hoje eu escrevi um artigo sobre a questão dos impactos econômicos das estiagens na Amazônia e falei lá que a gente produzir e desenvolver na Amazônia não é uma tarefa fácil, não. É árdua e é muito complicada. Sim, então... Agora a Tarine vai fazer E dizia mais, e precisa do apoio das instituições públicas, né? Do Estado, dos municípios, porque sozinho não dá. Todo mundo é afetado, né? Com as condições climáticas ruins. Vamos a ter agora talvez um aumento da inflação para esse mês, para os próximos meses, derivado justamente por essas questões. Bom, então é o seguinte, foi muito legal, né, esse podcast, verdadeiramente deu para mim participar, né, ouvir, aprender, porque eu acho que a aprendizagem, né, é muito legal, a gente está sempre aprendendo. Eu não sou da área de finanças, mas consegui compreender, né, muitas questões que o senhor falou, né, vai ser importante para mim, para todos, né. Então, eu e a Karine, nós queremos agradecer, né, a sua presença, a sua participação, como nosso convidado, né, Hinaldo Seixas, né. Exato. Né, para que esse podcast acontecesse. O senhor quer fazer seus agradecimentos finais? Sim, né, só pra lembrar aqui, né, agradecer também a parceria da turma, né, de rádio e TV, do professor Giannini Mazzulo, né, turma número 175, daqui do Centro de Informática, né, Senac. E só pra lembrar também, se inscreva no canal, né, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Muito obrigada. Eu primeiro quero agradecer o convite mais uma vez e deixar assim como mensagem final aos futuros empreendedores, os empreendedores ou microempreendedores que nos estão ouvindo, de que levem em sério, porque a gestão financeira ela é fundamental. Nós temos estatística aí alarmantes, né, de que mais de 60% ou 70% das empresas, a partir de 2 anos, fecham, né, depois de abrir. Por quê? Justamente pela ineficiência da gestão financeira. Então, a gestão financeira ela é importante, saber o que você quer fazer, saber quanto você dispõe de recurso, o que você necessita, se é capaz de realmente assumir aquela taxa de juros naquele momento. Então, para que depois você não se veja na situação de não poder fazer frente, né, aos compromissos financeiros assumidos com a entidade financeira, a entidade não perdoa e você depois não vê a sua empresa fechada por a impossibilidade de fazer frente. E isso é importante, se não tem o conhecimento, né, profundo dessa questão, procurar um profissional, procurar um contador, um economista, ou procurar instituições como o Sebrae, por exemplo, que ajudam bastante nessa tarefa, né, de empreender e de empreender com sucesso. Muito bem, então ficamos por aqui, né? Vamos terminando aqui nosso podcast e ainda teremos nosso quarto, né, e último episódio de hoje, né, que acontecerá daqui a pouco. Até breve.